Bom dia, boa tarde, Cláudio, novamente diretamente da Itália. Hoje é quarta-feira, às 13h36, horário do Brasil. Como é que a vida corre aí, Cláudio? Boa tarde. Aqui estamos lentamente começando a ver a luz no fundo do túnel, no sentido que já está se falando com sempre mais frequência da famosa fase 2, ou seja, começar a diminuir todas estas restrições que estamos tendo por enquanto de não poder praticamente sair de casa a não ser por razões excepcionais. Isso está acontecendo desde o 8 de março e provavelmente já umas atividades começaram a reabrir. Do dia 27 de abril, mais setores produtivos, comerciais irão começar a reabrir e do dia 3 de maio irá começar uma lenta liberação das pessoas também, poder começar a voltar a sair de casa e, ovviamente, do 3 de maio em diante também irá aumentar bastante o número de pessoas que irão voltar ao trabalho. Há um debate, Cláudio, parece muito grande em torno das medidas que o governo vem tomando agora para tentar reabrir, reativar a economia. Inclusive, parece que hoje o setor médico está reagindo violentamente na questão principalmente do Piemonte ou da região norte da Itália, discordando dessas medidas. Esse é um debate que também nós enfrentamos aqui no Brasil, que se deve ou não se deve fechar, se deve ou não se deve abrir certos setores, etc. Tal, prejuízo da economia com relação ao problema da propagação do próprio vírus. Como é que você percebe essa discussão, que obviamente vocês já estão quase no segundo mês confinados dentro de casa? Bem, na realidade, o que estamos um pouco percebendo é que tem uma grande confusão. Cada governador de cada região dá um palpite diferente. A sensação que há uns 24 ou 48 horas que o governo central está tentando de recompor um pouco toda esta confusão de opiniões diferentes, querendo dar uma linha única a ser tomada ao país inteiro, com eventualmente, dependendo das diferentes situações em termos da virose de cada região, eventualmente limitar as viagens entre uma região para outra, dependendo da situação sanitária específica de cada uma. Mas, a princípio, a ideia é chegar a medidas que sejam unitárias para a Itália inteira. Cláudio, não existe então uma situação homogênea em toda a Itália, naturalmente, desde o começo foi assim. Também nessa questão da reabertura vai se graduar conforme a situação específica de cada área? É, o governo central não gostaria disto, mas provavelmente irá que acontecer isto, por causa que, sem dúvida, tem regiões como, por exemplo, a Úmbria, que praticamente é zero contágios. A Úmbria praticamente está na primeira linha das regiões que já estão livres da virose. Ao contrário, infelizmente, das regiões do norte, Lombardia, Piemonte, principalmente Lombardia, que, apesar que os números estão melhorando, ainda estão numa situação, não vou dizer crítica, mas de qualquer forma que não se pode
desconsiderar que a situação ainda tem que ser tratada com seriedade. Pois é, no mundo científico, algumas novidades estão surgindo. A Itália está se adiantando em algumas descobertas, vamos dizer assim, médicas, inclusive não só da vacinação, mas também da cura. Como é que isso tem refletido aí, Cláudio? Mas veja, por enquanto não existe uma cura, como não existe uma vacina. Mundo afora, me parece que estão andando também notícias no sentido que aqui já foi descoberta uma cura, mas honestamente é muito blá 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 também. Na realidade, uma cura ainda não tem. Graças a Deus, com as medidas que foram tomadas, a espalhação da virose está recuando drasticamente. A gente acha que hoje descemos ao índice 1, o tal R1, se não me engano, que é um número que os cientistas estão muito satisfeitos de ter alcançado, mas já quando estão um pouco explicando como será a nossa vida após o dia 3 de maio, provavelmente a nossa vida será com o uso das máscaras, distanciamento social, enfim, até não chegar uma vacina, que provavelmente iremos que esperar muitos meses, não vou dizer anos, ou talvez no mínimo um ano, para chegar a uma vacina. Até então, provavelmente a nossa vida irá mudar radicalmente, a nossa vida social. Mesmo porque há um temor do rebote, né? Isto é, um segundo tempo, uma segunda escalada do próprio vírus, se não houver essas medidas, esses cuidados, né, Cláudio? Sou sincero, as leituras que eu faço nos jornais, a sensação é que eles estão esperando que irá ter um, uma segunda onda, porque frequentemente eu estou lendo em matérias que justamente eles estão, de qualquer forma, continuando a organizar hospitais, áreas para poder estar prontos para abrigar esta tal eventual segunda onda, sem ter a grande problemática que tivemos nos hospitais nos últimos meses, por causa que os hospitais e as infraestruturas eram despreparadas. O nosso governo, as várias infraestruturas sanitárias regionais, estão, de qualquer forma, continuando a organizar locais que no momento talvez não estão sendo usados, mas de qualquer forma prontos para encarar uma segunda onda. Como vocês talvez sabem, graças a Deus, o número dos infectados está diminuindo, o número das pessoas internadas está diminuindo, o número de pessoas que têm que ficar internadas na UTI está diminuindo. As UTI, graças a Deus, estão começando a esvaziar pelo problema do coronavírus. Todos esses números são muito positivos, mas a guarda não está sendo baixada porque provavelmente irá ter uma recrudescência da virose. Quer dizer, é uma, vamos dizer, entre aspas, alegria contida. Como é que esse momento está sendo vivido aí psicologicamente? Mas eu acho que a italianada está um pouco cansada de tudo isso, então não tem muita alegria na realidade, mesmo porque as informações que estamos recebendo de como será o fim deste lockdown, como agora todo mundo aprendeu essa palavra, a gente está começando a entender que também a volta à normalidade será muito complicada. Não terá uma volta à normalidade, eu acho, dentro dos próximos 12, 15 meses, infelizmente.
Você fala, segundo mês você fala em normalidade. Como é que está o abastecimento? Como é que estão as coisas depois de 2 meses aí parado, ou pouco mais até? Ma o abastecimento sta continuando normal, non sta tendo nenhum tipo di problema da un punto di vista di abastecimento, tanto di un punto di vista dos supermercados, das farmácias, como justamente a única forma que no momento os italianos têm para fazer compras de bens não necessários, ou seja, entregas fazendo compras nos vários circuitos da internet, a Amazon ou muitas lojas que se organizaram com as vendas via internet e tudo isto funciona normalissimamente. As entregas são muito rápidas, como sempre, não tem nenhum problema de um ponto de vista de abastecimento. O problema é que a economia em geral está sofrendo e irá sofrer muito, muito. Eu acho que tem muitos italianos ainda que não estão realmente caindo na real de quanto será problemático o futuro economicamente da Itália, no mínimo da Itália. Cláudio, e com relação à comunidade europeia, isto é, a Itália dentro do contexto europeu, existem novos sinais, inclusive a promessa de medidas imediatas. Como é que isso está acontecendo, Cláudio? Ma vamos dizer que na última semana, a nível comunitário, as coisas parece que estejam um pouco mudando. Ou seja, o, os pedidos, principalmente formulados pelos países do sul da Europa, Itália, Espanha, Portugal e França também, apesar que a França mantém sempre uma linha um pouco apoiando a Alemanha e um pouco apoiando a Itália, os países do sul. Mas de qualquer forma, aos poucos a Europa está um pouco mudando opinião de um ponto de vista de como encarar esta crise. Agora, amanhã vai ter um importante encontro a nível de todos os países europeus para começar a tomar algumas decisões que não irão ser definitivas amanhã, mas provavelmente amanhã vai ser de qualquer forma um primeiro encontro para começar um pouco a entender melhor quais poderiam ser as medidas a ser tomadas, sendo que sempre estamos continuando a ter os países do norte da Europa, principalmente lidados pela Alemanha e pela Holanda, que são um pouco contrários a determinadas intervenções muito radicais de um ponto de vista econômico, ao contrário dos países do sul, França, Itália, Espanha, Portugal, que pedem medidas mais radicais, mas provavelmente a linha desse segundo grupo provavelmente aos poucos está começando a quebrar um pouco este muro dos países do norte da Europa. Estamos falando de uma manobra que poderia chegar a números extremamente importantes. Estamos falando de 1.500 bilhões de euros que provavelmente irão ser colocados no prato para encarar esta enorme crise econômica que o continente europeu está passando. E, e isto está um pouco amenizando os contrastes dentro dos vários países da comunidade. Mas vamos ver amanhã e ao longo dos próximos 10 dias se estas medidas irão favorecer uma melhor saída a este momento realmente dramático, economicamente falando.